uma segundona, dia de trabalho, vocês aqui rezando. Que foi, Noninho? A soja está só crescendo lá. Amém. Como? Como? O que tem o povo de Gedeão de Deus? Amém. Isso é bonito. De um mesmo ventre nasce duas criaturas, Abel e Caim. E dessa mesma situação, um herda a bênção e outro herda a maldição. Por esse motivo, quando se estuda a palavra de Deus, pode perceber a gravidade que o pecado faz num ser humano. E aí então pensa-se assim, e que culpa teve Caim de receber a maldição? Quando você estuda a Bíblia, você vê que ele levou a culpa porque ele quis. A ordem foi dada para todos. A ordem foi dada para Abel, a ordem foi dada para Caim. E para os seus pais. Eles tinham que fazer um sacrifício reparatório por conta do erro que tinham se praticado. E acabaram fazendo estes sacrifícios. Mas Deus então exige, não como um ato de crueldade, mas por um interesse de salvar do pecado, do erro que tinham cometido. Então precisava reparar o erro. Se Deus fosse menos Deus, Ele já eliminaria. Seja bem-vindo, Mamédio. Você não morreu ainda, Mamédio? Oi, uma salva de palma. Esse homem, eu vou dizer para vocês, isso daí não vai morrer mais não. Você vai esperar o arrebatamento. O quê? Você trouxe molanguinho para mim? O quê? Eu não entendi o que ele falou. Como? Por que você ficou sem dormir, molanguinho? Dia 1 já ficou há 15 dias para trás, hein? Bom, depois na conversa. Tá bom. A minha nora estava reclamando que estava com dor de cabeça, mas ele deu um show. Tenho não sei quantos tumores na cabeça. Falta metade do pulmão, falta metade não sei o quê, já tiraram metade do intestino, e eu estou aqui glorificando a Deus. Você quer trocar comigo? Eu ainda volto uns trocos. Esse Mamédio não existe. Lembra do dia 1, hein? Bom, ó. Tá bom. Sim. Ah, para com isso, homem. Para com isso.
eu não te aguento, Mamed. Você não é desse mundo. Já falei, o médico já falou. O médico deu injeção para matar ele. Daí 8 dias ele voltou lá, o médico falou, mas esse homem está aqui? Esse homem está aqui? Já que não morreu, pega a marreta e maia na cabeça dele. É do mundo um homem desse, meu Deus? Só por Jesus. Brincadeira, Mamed, que Deus abençoe. Glória a Deus. Esse é um homem de Deus. Mas tá bom, gente. Nós estávamos falando do procedimento de Caim e de Abel. E como nós vínhamos dizendo, a ordem era para fazer, então, essas oferendas para Deus, não por outro motivo a não ser pela salvação e reparação do pecado que se tinham feito. E nessa determinada ordem, havia uma ramificação de desobediência na pessoa de Caim. Lembra do assunto que eu tratei ontem, das pessoas que às vezes são fecundadas com uma parcela de um pecado, de um adultério, etc., e que gera ali dentro. Caim foi o primeiro ao entrar no ventre de Eva. Então foi o primeiro a deparar com um ato ruim, ou seja, com um mal que estava em ação dentro do ventre de Eva. E depois vem também Abel. Só que Caim herdou a maior parte daquele mal e se tornou uma referência maligna. Mas ele recebe a determinada ordem do mesmo jeito, porque Deus sabia e sabe que ele não tinha culpa do erro dos pais. Mas Deus sabia e sabe que as consequências que Caim trazia era exatamente por conta de um erro, de uma desobediência. Para sanar este equívoco, o Senhor Deus pede um sacrifício para reparar este pecado. Este sacrifício tinha um custo. Então, eu pagando pelo erro que eu faço, eu então sou perdoado. Essa paga entrou no planeta Terra, o que é chamado de comercialização. Porque nada mais agora é de graça. Porque o que era de graça, entrou a desgraça. E aí a ordem foi essa. Agora não tem mais essa vida fácil. Agora a terra vai produzir espinho, vai produzir abrolho. E ela vai ficar maldita. Maldita seja a terra por tua causa. E ela não vai produzir agora só o comestível, não vai produzir só agora os frutos que eu lhes dei. Porque o meu adversário plantou na mesma terra tudo que é ruim. Então agora a terra vai dar as duas coisas. Então vai ficar duas organizações, o bem e o mal. Tudo que for mal não procede de mim. E tudo que for bem não procederá dele. Mas como a terra tem esse regime de maldição, tudo que sair da terra sai com esta situação de praga, bloqueado, apodrecido, falhado, morte. E tudo isso você vê na realidade da vida. E além disso, essa morte vai vir também para vocês. Vocês também irão morrer. Porque eu disse para não mexer naquela planta, para não entrar naquele lugar proibido, porque se você entrasse, você morreria. Então, a morte não fui eu que criei, mas foi o demônio que criou.
E aí, quando você abre o livro de sabedoria, capítulo 2, versículo 25, a Bíblia diz que Deus criou o homem para a imortalidade, mas por inveja do demônio, a morte entrou no mundo. E os que pertencem ao demônio morrem. Só que a morte tem dois sentidos: a morte física e a morte espiritual. Quando estamos em Deus, a pessoa não morre, gente. Ela é transferida. Por isso a Bíblia diz que quem come da minha carne e bebe do meu sangue, mesmo que morre, vive. Então, é uma separação. Esta separação foi porque criou duas ações. O homem era inteirinho santo. O corpo, o sangue, o osso, tudo era perfeito, porque saiu de Deus. Então não tinha, precisava morrer. Por que morrer? Não tinha o céu lá e a terra aqui. O céu era aqui. O paraíso era tudo aqui. E essa desobediência quebrou esta aliança. E nesta quebra de aliança, Deus precisou mudar o plano. E isso, segundo os estudos bíblicos, segundo os estudos da Santa Igreja, é chamado longa história da salvação. Então, para que Deus pudesse dar chance do ser humano continuar vivendo, era necessário que ele mudasse o plano que ele tinha formado. E essa mudança de plano, ele só fez por amor. Tudo que Deus faz, ele faz por amor. Então ele amou tanto esse abençoado mundo, que ele resolve acreditar no ser humano, acreditar no homem. Eles erraram, eles pecaram, mas eu ainda acredito neles. E vale lembrar que Deus acredita em você. Deus aposta em você. Deus quer ver você sendo um homem, uma mulher dele. Deus não vai te abandonar nunca. Mas vai ter um momento que ele vai precisar te tirar desse mundo. E se esse sair do mundo for na hora de Deus, seja do jeito que for, ele escreveu lá no livro e pediu para você registrar aqui na terra o dia do teu nascimento. Então você tem um registro de nascimento. Esse registro de nascimento vale para aqui. Mas você tem um registro também de existência no céu. Por que vocês entendem? Ela deu a luz a uma criança. Esta luz é exatamente Jesus. Então o céu precisa registrar, fazer o censo, o recenseamento de quem está nascendo nesta terra. Olha o quanto isso é importante. E o registro que nós precisamos para dar conivência com o céu chama-se batismo. Quando entramos na igreja e fomos batizados, então o céu te registra como um eleito. Por isso ele diz claramente: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus, porque não é reconhecido pelo céu. E aquilo que o céu não reconhece, não é dele. Gente, é tão simples entender isso, é como uma firma. A pessoa é registrada numa firma. Se ele não é registrado na firma, ele não é reconhecido como
um funcionário, assim são os filhos. Se ele não é registrado pelo pai ou mãe, ele é um filho de ninguém. Então alguém tem que assumir e registrar, para não ser um indigente. Tudo que vocês verem aqui na terra, do jeito físico, se você virar a página, vai ter do jeito espiritual. Quando você alcança esse conhecimento, a vida dá uma volta de 1000 graus. É impressionante a gente aprender essas verdades. Então, este fato quebrou a aliança que Deus tinha feito com Adão, e aí necessitou todas essas coisas. Então, agora, como você planta um pé de milho, ou de soja, de feijão, junto com ele vem o pé do mato. E vai se tornando o quê? O agressivo da planta. Além de vir o mato, vem as pragas. Vem, muitas vezes, a seca. Vem, muitas vezes, a chuva demais. Todos esses descontroles foi a agressão feita à natureza. Pode perceber que quando o povo pecava menos, tinha a época certinha de plantar, tinha as épocas certinhas de chover, chovia na época da planta, precisa de chuva, parava a chuva na época. Quem é mais antigo aí sabe do que eu estou falando. Mas hoje não tem mais. Agrediram tanto a natureza, que a própria natureza se desequilibrou. Então, no tempo de frio é calor, no tempo de calor é frio, no tempo de chuva é seca, no tempo de seca é chuva. Mudou tudo, porque essa mudança, ela é feita com o agir, com a ação. Se a ação agride a natureza, ao sentir-se agredida, ela sai do natural. E tudo que sai do natural fica contra a natureza. Então a natureza recebe muita contrariedade. E mesmo nessa situação tão diversa, Deus ainda compadece e traz para nós uma esperança. E nesta situação ele levou a esperança para Adão e para Caim, para Eva e para Abel, dizendo que agora a terra teria esse grande problema. Então ele vai e diz: para você, mulher, eu vou colocar uma regra. Você vai ter que todos os meses jogar fora o sangue que contaminou ao comer a fruta que eles tinham proibido. E você, homem, terá agora que lutar, e para você construir a tua casa, você vai ter que fazer isso com um trabalho penoso. Você vai ter que suar o rosto para comer o pão de cada dia. E para a serpente ele amaldiçoou. E você andará de arrasto todos os dias de sua vida. Então criou-se uma terrível divisão para que vocês sobrevivam embaixo das consequências que vocês fizeram. Eu vou colocar uma determinação, não para o teu sofrimento, mas para a tua libertação. Se vocês, como agora, têm opção, vocês podem me servir, como sendo eu o Senhor teu Deus, como vocês podem me rejeitar e servir os deuses que criou-se nesta terra por sua desobediência. Se ouvires a minha voz, cumprirem os meus preceitos, eu te darei a chuva no tempo certo, eu multiplico a cria de tuas vacas, eu multiplico a tua lavoura, eu
abençoo o fruto das tuas entranhas, a tua fonte de lucro, mas para isto é necessário que tudo que produzir na terra, você devolva para este altar 10% do produto que a terra produzir. Isto é uma propriedade que terá que ser minha. Isto virá para o meu altar. O meu altar, recebendo esta oferta que você está, este dízimo que você está dando, eu tenho como bloquear toda esta maldição que você está devolvendo. Sabendo que você vai ter muito mais assédio pelos deuses do dinheiro do que a mim, para você não ter dúvida de que eu não estou te pedindo 10%, pelo simples fato de achar que eu sou como teus deuses, que só vê lucro, desgraça, podridão, corrupção. Se você me devolver 10%, como Deus, eu te devolvo 10 vezes mais, em bênção, em graça, em saúde, em paz. Por isto, é só fazer uma experiência de mim. Faça essa experiência. Você vai ver como eu abro o reservatório e dou além do vosso necessário. Eu te beneficio com casas maravilhosas. Eu beneficio a cria das tuas vacas. Eu beneficio a sua amassadeira. Você, deixa eu pegar, porque senão vocês não vão acreditar em mim. Pega aí Deuteronômio, capítulo 28. Amados, é muito lindo. Gente, um homem bíblico, ele vence qualquer tribulações em nome de Jesus. Só dá um glória a Deus aí, sei lá. Capítulo 28. De 1 a 15. Gente, eu não estou pregando sobre dízimo, hein? Eu estou pregando sobre família, sobre como tudo começou. No capítulo 28, ele diz assim, versos 1. Acharam? Digam amém. Olha que eu estou explicando bem explicadinho. Não está ficando bem explicadinho ou estão com dúvida? Se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus elevar-te-á acima de todas as nações. Olha para o altar. As pessoas vão olhar e dizer, como é que ele faz? Como ele conseguiu? Aonde que ele arrumou dinheiro? Eu lembro uma vez que uma empresa olhou para mim e disse, Camilote, aonde que você arruma dinheiro? Porque há 30 anos que eu tenho esse comércio, nunca chegou alguém pedindo uma mercadoria a nível que você está pedindo. Onde que você arruma dinheiro? Eu falei, eu roubo do teu cofre. Você não sentiu falta lá? Eu saltei o teu banco. Oh, Camilote, puxa vida, eu estou brincando. Eu falei, mas também estou brincando. Queria que eu entrei lá roubar teu dinheiro. Eu sou dizimista, meu amigo. E o Deus que eu sirvo diz que me dava 10 vezes mais. Sendo assim, vocês trabalham para o diabo, eu trabalho para Deus. Quem não dá dízimo trabalha para o diabo. E vai ficar sempre na miséria. Sempre na miséria. Gente, eu fazia uma carroceria nas Barras do Jacaré. Eu gastava, a última que eu fiz, 12 mil cruzeiros, 12 mil reais, sei lá o que era, não lembro. Mas 6.800 ficava em despesas. Ainda não colocava o meu trabalho, ainda não computava a luz e paga de funcionário. Eu lucrava
essa importância. Quando eu recebi os 12 mil, eu pegava 1.200 limpinho e colocava. Mas você comprou, mas meu Deus, me garante 10 vezes mais. Então, se eu invisto 12 mil vezes 10 vezes mais, vai para 120. Se eu dou a metade, vem para 60. E ele falou para mim, faça experiência de mim e verá se eu não abro reservatórios. Com pouco tempo que eu comecei a ser dizimista, eu comecei a comprar terreno na Barra, é o que eu tenho lá até hoje. Então, amados irmãos e irmãs, é uma experiência viva, mas só, se tem um cara que gosta das coisas certas, principalmente em negócios, sou eu. Eu não deixo conta minha vencer por nada no mundo. Não deixo. Por isso eu me programo. Eu vejo se eu vou ter essa condição. A hora que o meu consciente diz, não, eu consigo, aí eu vou em Jesus. Senhor, no meu plano dá certo, mas eu preciso do teu. Porque a Bíblia diz, tudo é Bíblia. Muitos são os planos dos homens, mas é eu que determino tudo. A Bíblia diz, confia teus negócios ao Senhor e Ele agirá. Então eu não posso comprar, eu não posso vender sem consultar a Deus. Porque um dia na minha vida, gente, eu entreguei a minha vida a Jesus e aceitei Ele como o Senhor da minha vida. E como eu aprendi que o Senhor de Cristo é Deus e o Senhor do homem é Cristo, Ele é o meu Senhor. Ele é o Senhor Jesus. E o meu Senhor Jesus é o que me direciona. Por exemplo, para mim estar falando isso aqui para vocês, eu tive conversando com Ele. Por isso que quando eu estou pregando, eu não me excedo muito em brincadeirada, em coiseirada, porque para mim desligar daquilo que Deus me fala é com 2 palitos. Então parece que eu fico meio chatão. Mas não é isto. É porque eu tenho que estar sempre meio ligado. Vocês estão aí sentados. Se eu não tenho argumento para ensinar, você vai embora. Você quer aprender, você está aqui porque você quer ouvir, você quer aprender. Ao menos eu penso que é para isso que você veio. Se você veio aqui só para receber cura, você não vai levar nada. Porque Deus não é curandeiro, gente. Deus é Pai. Agora, eu quero cura, receba a palavra. A palavra é que transforma. A palavra é que cura. Então a palavra disse isso para Abel e Caim, Adão e Eva. Claro que isso já está bem mais tarde. Foi escrito bem mais tarde. Mas esse escrito foi por uma inspiração do acontecido. A Bíblia não escreve nada do que não aconteceu. E também não conseguiu escrever tudo o que aconteceu. Mas os pontos mais principais foi, porque a Bíblia se garante e diz que se fosse escrever tudo, um livro do tamanho do mundo não caberia. E eu creio que isso é uma verdade. Então, elevar acima das nações, só é elevado aqueles que são obedientes à voz de Deus. E quando você vê esta riqueza enorme de empresário, pecuarista e etc., aquilo não é uma glória para os proprietários, não. Aquilo é um tormento, aquilo é uma marra. Gente que tem demais, sem a graça de Deus, eles são atormentados. Eu me lembro um fazendeiro lá das Barras do Jacaré, 5 horas da manhã ele estava batendo a minha porta para ir arrumar maquinário dele. Mas seu Elias é 5 horas, mas tem que trabalhar, eu tenho que andar 9 fazendas. Ele morreu. Largou meio Andirá lá, largou as 9 fazendas, as olarias. Não vi um tijolinho, um boi, um nada dentro do caixão dele. E agora? O que esse homem levou para o outro lado? Fazenda? Dinheiro? Boi? Soja? Então, amados, ter
muito sem Deus é tortura. Diga isso por irmão. A Bíblia diz, mas vale, está lá em Provérbios 17, mas vale um bocado de pão seco com a graça do que a fartura sem ele, ou a sobrura sem ele, né? Versículo 2. Estas são as bênçãos. Diga para o irmão, seja aí abençoado, irmão. Estas são as bênçãos que virão sobre ti. Mas quando que essas bênçãos vai vir sobre ti? Quando obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus. Diz ele, estas bênçãos virão sobre ti e te tocarão, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Aí, se você tiver o cuidado um dia de pegar uma canetinha e marcando uma por uma, você vai ver o amontoado de bênção. Tá bom, eu li isso. Aí você vai olhar para você, para o teu trabalho, e começa a perceber, porque Deus gosta que você perceba o que Ele está te fazendo. Irmãos, você faz um favorzinho desse tamaninho para um próximo, e ele não te agradece. Você fica carrancudo. Eu tinha vida, eu fiz tanto, cara, nem obrigado aquele cachorro me disse. Você fica bravo. Olha quantas bênçãos que Deus dá. Mas é preciso lembrar de agradecer a bênção. Ele não falou ontem para nós, não vai achar que é o teu trabalho, a força do teu braço que te deu isto. Deus está buscando te ensinar para agradecer o que Ele é e o que Ele te dá. Então comece a agradecer o sono, a cama, o banho, todo o teu movimento físico. Vai louvando a Deus, agradeça a Deus. Estas são as bênçãos que virão sobre ti, tocarão se obedecer fielmente, Senhor teu Deus. Será bendito na cidade, será bendito nos campos. Será bendito o fruto de tuas entranhas, o fruto do teu solo, o fruto do teu gado, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas. Benditas serão a tua cesta, a tua amassadeira. Será bendito quando entrares, bendito quando saíres. O Senhor expulsará diante de ti todo o inimigo que te atacarem. Se vierem por um caminho contra ti, fugirão por 7 caminhos diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, em teu celeiro, em todas as tuas obras, e te abençoará a terra que o Senhor Deus, teu Deus te deu e te dá, e etc. O Senhor te confirmará como um povo consagrado a Ele, como te jurou, contanto que observe suas ordens e anda pelos seus caminhos. Todos os povos da terra verão então que és marcado com o nome do Senhor e temer-te-ão. Essa marca vem do dízimo. É uma marca que só o dízimo dá. Porque tudo que você faz depende do dinheiro. Tudo que você faz depende da terra. Então, se você está no sistema da bênção, todo mundo vai ver que você está abençoado. Todo mundo vai ver, a gente é atacado por ladrões. Aquele não é um ladrão, aquele é um demônio no corpo de um filho de Deus que serve a Ele. Não é de forma nenhuma bandido, ladrão, assassino. Aquele é o demônio. Se a pessoa tivesse a força de resistir ao demônio, ele cairia por terra. É que o impacto é tão grande e a fé é tão pouca. Eu não disse para vocês que eu dei carona para um bandido? E ele perguntou se eu não tinha medo de ser assaltado. E eu disse, não, eu tenho um anjo que me defende desse tipo de tentação. E se eu te fazer uma oração aqui, eu te travo aí que você não se mexe mais. Por que ele temeu? Porque a ação de Deus foi maior. E assim é
claro que eu não tenho essa fé toda também. Cada caso é um caso. Eu não sei o que vai me acontecer na vida. Não sei qual o impacto que eu ainda terei que passar. E nem sei também, porque se Jesus foi morto por bandidos e ladrões, sendo Deus, se eu sou um homem de Deus, também existem essas possibilidades. A gente tem que entender as coisas como elas são. Porque a gente só olha o mundo com os olhos do mundo. Mas ele não reza, ele não prega, ele não está todo dia na igreja. Então, por que Deus não ajudou? Isso é o diabo que fala. Porque foi a primeira conversa que ele teve com Eva. Você vai ficar aí na onda de Deus? Se você comer, você vai ser igual a Deus. Não precisa isso. Olha lá, faz, você vai. Tentação é uma coisa terrível, que você tem que analisar para escapar dela. Diga para o irmão, está entendendo? Versículo 11. O Senhor teu Deus, como lar-te-á de bens, multiplicará o fruto de tuas entranhas, o fruto de teus animais, o fruto de tua terra, na terra que o Senhor teu Deus, na terra que o Senhor jurou a teus pais dar-te. 12. O Senhor abrirá para ti o quê? As suas preciosas reservas, os céus, para dar a seu tempo a chuva necessária, a tua terra, para abençoar todo o trabalho de tuas mãos. Vocês estão acompanhando a leitura? Isso não pode vir sem Bíblia na mão. Tem que começar a gostar de ter Bíblia, de andar com Bíblia. Assim, emprestarás a muitas nações e de nenhuma receberá emprestado. Deus coloca tudo o que você precisa, mas Deus não coloca só o que você precisa. Ele coloca o que você precisa e coloca além do que você precisa. O diabo é tão sujo que quando eu saí naquelas 30 cidades na missão, ele atacou a chácara e levou 3 bezerros embora. Morreu 3 bezerros do nada. Mas eu ganhei 4, 2 vezes maior do que aquele que o diabo levou. Então eu digo aí para os meus netos, bisnetos, povo, a terra deu, a terra come. Morreu criação, porque não era para ser do vô João. Mas Deus deu 4, 2 vezes maior daquela que o diabo levou. Porque tem mais Deus para levar do que o diabo. Os ladrões entrou lá no meu sobrinho, mataram o touro reprodutor, parece que mataram uma vaca de não sei quantos litros de leite, chegada para criar, levou tudo embora. O meu sobrinho do sobrinho, que já é a 3ª geração, enlouqueceu. Olha, tio, eu vou matar todo mundo, eu já vou pegar um revólver e vou matar. Falei com a polícia disse que é para matar e deixar lá, que depois a polícia busca. Funcionário de Satanás. Quem mata é Deus. Eu peguei esse menino, mas eu dei um show. Você nasceu para matar? Mas eles mataram meu boi. Mas esse teu boi estava consagrado? Você dizimou o dinheiro do leite, do gado? O ladrão vai ter direito mesmo, é dele. A terra é maldita. A criação pasta um capim maldito, pisa em cima de uma terra maldita. Você quer que a bênção entre lá? Entra no sistema. Eu não sei o que nós faz aqui, nossa carteira está vencida, não tem dinheiro para resolver o problema da carteira, a gente até queria ir no encontro, mas não tem um tostão, até queria ir lá no congresso, mas não sobra um dinheiro, a gente trabalha dia e noite. E tudo que entrar aqui, o diabo vai levar. Mudem. Faça assim, todo o dinheiro que você pegar na mão, separa. E se não mudar a vida de vocês, eu queimo essa Bíblia, porque, amados,
A Bíblia diz que quando o homem dorme, o diabo vai lá e joga joio. Se ele joga joio dentro da tua casa, ele não vai jogar joio dentro da tua propriedade. Ele não vai amaldiçoar o seu gado. E o que é pior, quando entrei na propriedade deles, outra vaca caída lá, e eles com uma seringuinha lá, com uma coisa de soro, o diabo acaba, ele regaça tudo. E o diabo está certo, é dele. Pessoas não vão na missa, não confessam, não rezam terço, não lê Bíblia, não pagam dízimo. E quer que Deus acumula de bênção. Aí aqui a cartilha. Para você ter uma faculdade, você tem que se ralar nas escolas, fazer teste e etc. Quer ter bênção? Se rala na Bíblia. Dá um tapinha no irmão, diga, você está escutando, filho de Deus? O Senhor teu Deus elevar-te-á. Você vê o que é as coisas. Um cidadão me bateu na porta aí. Ô, seu João, eu estava vendo um garrote que o senhor tem aí. Eu estou precisando de um reprodutor lá na minha propriedade. O senhor não faz um rolo comigo? Eu disse, depende. Ainda eu brinquei, é a volta que endireita um anzol. Mas você... Rapaz, não, vamos agora. Eu falei, então vamos já. Peguei a caminhonete, fui lá na propriedade dele. Chegou lá, ele tinha uma cabritinha, uma vaquinha magrinha, não é desmerecendo. Uma vaquinha mirradinha, só tinha 2 toquinhos de chifre. Via até a costela da bezerra. E pode olhar o tourinho aí. Ele é abençoado, é jogado água benta, abençoa o sal. As nossas criações é abençoada. A gente abençoa, porque a Bíblia diz, abençoeis e não plaguejeis. Mas como as vacas estavam no cio, eles começaram a brigar, e o touro maior andou esfregando ele, até quebrou a cerca até lá embaixo. Então ele começou a andar uns dias meio dolorido por conta da pancada. Aí ele olhou o bezerro, tudo bem, carreguei no caminhão, pus na propriedade. Mas ele nem lugar de encarretar, descarretar tem. É um desmazelo total. A pessoa que não tem Deus vive de qualquer jeito. Aquela mangueira toda podre, todo caindo, amarrado com corda. E aí no bezerro pular, estava meio molhado, ainda ele forçou, acho que aquele lado que estava machucado, ele começou a manquear um pouco. Esse homem ficou doido. Teu bezerro está doente, não vai me servir. Tudo bem, meu amigo, deixa eu encarretar e levar ele de volta. Mas o senhor já trouxe ele aqui, então vamos fazer isso, irmão. Deixa esse bezerro 15 dias aí. Se ele não te servir, me avisa e eu te devolvo ele. Eu volto buscar ele e devolvo a tua novilha. Olha, mas então eu não vou te voltar o dinheiro, eu não vou te pagar. Eu disse, amigo, você está lidando com um homem. Pode me dar a volta, baseado no peso das arrobas, você pode me voltar dinheiro, porque se o boi não te servir, eu te volto o dinheiro e busco o boi. Ainda peguei outro dele, levei na outra propriedade dele, porque Deus disse que é para fazer o bem. Passado 8 dias ele voltou aí. Não, o boi não me serve, o boi está manco, porque não sei o quê. Peguei o caminhão, fui lá, carreguei o boi, voltei em dinheiro limpinho, o troco para ele. Agora, esses dias ele me encontrou e disse, parece que o teu boizinho não estava machucado. Ai, que falta que vai me fazer. Você não quer fazer um outro rolo? Eu falei, rapaz, negócio com você nunca mais. Você não é um homem certo. Você não acredita na palavra de homem verdadeiro. Não quero. Teu boi pode ter carregado de ouro, fica com você. Tudo que eu pegar de você vai morrer aqui. O povo vive assim. Morre por 1 centavo. E vai ver. Hoje, quando nós for andar na chácara, você vai ver o bezerrinho, se ele está manco, se ele está magro, se ele está feio. E agora ele está olhando o bezerro e diz, puxa vida, perdi um negocinho, o boi não estava doente. Olha o que o diabo faz com a pessoa, gente. É incrível. Mas a Bíblia diz
elevar-te diante das nações. Elevar-te diante das nações. Versículo 12. O Senhor abrirá para ti as suas preciosas reservas. Eu quero que você grife a palavra preciosa. Deus não dá porcaria para ninguém. Se Deus te garantir uma casa, Ele vai dar a melhor casa. Ele vai te dar os melhores talheres. Ele não vai te dar isso para você se exibir. Ele vai te dar isso para Ele cumprir a palavra que Ele escreveu e você obedeceu. Agora, se você não obedece a palavra, Deus não tem como te cumprir. Se você não for fiel no dízimo, Deus não tem como te cumprir. Porque muita gente é infiel. Infiel. O que a Bíblia diz? As preciosas reservas. Vamos voltar ao versículo 12. Leiam comigo. O Senhor... Preciosa reserva. Quer dizer, aquilo que é seu, já é seu. Mas Ele reserva o que não é seu para te dar, porque você devolveu o dízimo. Então, essa preciosa reserva é aquilo que a tua dignidade de obediente está criando. Então, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Agora, fidelidade. O diabo, ao escutar isso, ele vai subir na tua cabeça e dizer, não vai nessa. Não faça. Então, eu sempre oriento meus ouvintes. 3 meses é experiência. E são experiência que muda. Uma experiência pode fazer com que você ganhe 10 vezes mais e dizer, como é bom pagar o dízimo. Não, ainda não. Ou arrancar tudo que você ganha e não pagar nem a conta. Mas se você for fiel, as preciosas reservas os céus para dar a seu tempo a chuva necessária. Então, não choveu, não vai dar soja nenhuma, não vai dar milho nenhum. E de repente passa uma nuvem lá em cima da tua terra. Está dando umas pancadas de chuva, está vindo uma chuva ali. Meu Deus, vai chover. A chuva foi embora, não choveu. Mas na tua terra choveu. Diga glória a Deus. Aí está o exemplo aí, ó. Depois fala. Então, amados, é assim. As coisas funcionam assim. Queridos irmãos e queridas irmãs, o versículo 13 diz, o Senhor te porá à frente e não na cauda, não atrás. Estará sempre no alto, jamais embaixo. Até o corpo da gente, ele muda. Ele muda a saúde, ele muda a visão. Vai estar sempre em alta, não embaixo, sempre na frente, não na cauda. Quando isso acontece? Contanto que obedeça às ordens do Senhor teu Deus, que hoje te prescrevo, que as observe e as ponha em prática. E não te desvieis, nem para a direita e nem para a esquerda, de nenhuma das prescrições que hoje te dou, para seguires outros deuses e lhe prestar culto. Outros deuses é aquilo que eu já disse no início. É o inimigo que literalmente propôs o lado dele. Se você não cumpre a ordem, a coisa pega. Voltamos para o livro do Gênesis. Não, aqui agora lá em casa você lê. Tenha cuidado de ler o versículo 15. Você vai ver que do 15 ao 68 versículo é só maldição que vem. Inclusive o verso 65, talvez alguém possa estar sofrendo isto. No versículo 65 do 28, só para nós terminar aqui e voltar para o Gênesis,
não haverá segurança para ti no meio desses povos, nem repouso para a planta dos seus pés. Então a pessoa nunca está seguro, não sabe se vai, não sabe se planta, não sabe se vende, não sabe se compra. Mas uma coisa eu digo para vocês, nunca tome decisões precipitadas. Nunca tente comprar sem ter uma certeza dessa compra. Nunca tente vender sem ter a certeza que é Deus que está pondo a mão. Porque a gente é muito tentado, às vezes, fazer um negócio sem a autorização de Deus. E aí aquilo que pensa que vai ser um grande lucro, vai ser um tremendo prejuízo. Nunca mude de serviço, de emprego, sem antes consultar a Deus. Porque, de repente, lá você vai ganhar mais. Mas se lá com ganho maior está faltando funcionário, é porque tem alguma coisa. Alguma coisa está errado. Porque o que é bonito, o que é bom, o que é lucro, ninguém solta. E no mundo que nós estamos, gente, não é tempo de querer fazer mais aventura, de ganhar dinheiro, de ficar rico. Não, se estabeleça, porque nós temos aí um restinho de tempo. Nós estamos na segunda metade do século XX. Nós estamos caminhando pela complementação dos tempos. Os últimos dados que a Bíblia diz que aconteceria antes da volta de Jesus, já chegou, que é essa pandemia. E atrás dessa pandemia é o que vai vir o chip, o sinal da besta. Então vai se reduzindo tudo. O preço vai subir de uma forma que muitos não vão ter condição. Então os poderosos vão ficar nadando. E aí vai olhar para aquela ralé lá embaixo e vai ter um jeito. Você quer vencer na vida? Entra no sistema. E o sistema é a marca de uma besta. E esta marca é o número 666. É o código. É aquela história que é CPF na nota. E vai tapeando o povo e devolvendo uns troquinhos para incentivar todo mundo por o CPF, para eles analisar quem eles podem ter na organização. É mais ou menos uma maçonaria generalizada. E como não vão querer entrar nessa organização por conta da fé, eles vão obrigar. De que jeito? Retendo os bens. Por isso a pessoa que não tem muita coisa hoje, é o que vai ser rico amanhã. E o que é rico hoje, é o que vai ser o pobre amanhã. Porque você vai ter que decidir. O diabo sabe que o tempo dele está cumprido. Então ele trabalha com afinco, porque você sabe, se você tem um tanto de produto numa panela, é um tipo de fogo que você tem que ter. Na proporção do que queima, é a proporção do fogo que tem que ter. Satanás sabe que quanto mais pessoas ele pegar para queimar junto com ele, na concepção dele, fica mais blando. Porque é muita gente no fogo que ele criou, que é o fogo do inferno. Ah, se essa humanidade soubesse valorizar o quanto é importante esses ensinos na vida, eles deixariam o mundo e dobravam o joelho para aprender estas verdades. Porque, amados, o outro lado da vida eu já vi por muitas vezes. Por muitas vezes. Você não tem noção o que é
agonia de morte. Eu já tirei, foi muitas pessoas desta agonia, em nome desse Senhor Jesus. O desespero é de morte. E as pessoas, muitos morrem desesperado e vai para a morte. O desespero da morte vem para muitos, mas há um consolo da vida. Existe aquela esperança, daqui a pouco eu saio deste sofrimento. É como aquela cólica de rim que você está até oblando e vomitando. Mas você tem esperança que quando levar uma injeção na veia, vai blandear a dor. Assim é o último dia da vida na morte. Deus me dá esta graça de eu experimentar em visões celestiais para ensinar isso para vocês. Agora, acreditem, a gente não brinca em missão, a coisa é muito séria. Então o Senhor nosso Deus está lhe dizendo que se nós viver a lei dele, até nessa hora nós temos assistência. Por isso que a gente reza, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mas para isso tem o preço. Aquilo que eu já disse, por que entrou a história de compras e vendas. Então, voltando para lá, voltando aqui no livro do Gênesis, Caim carregou essa maldição. Levou isso com ele. Mas, por ele ter essa ramificação de um mal no corpo dele, ele não teve liberdade de devolver para o altar de Deus o combinado. Lá no fundo, nem foi uma culpa dele. A ação que estava nele foi o que proibiu ele dar o total do dízimo para Deus. Deus, como Pai, faz o quê? O que está fazendo com vocês hoje. Deus reuniu vocês aqui para quê? Para ensinar isso, porque Deus ainda acredita em você. E vocês acreditaram em Deus, porque você tinha muita coisa para fazer hoje. Mas você deixou de fazer para estar aqui. Claro que nós estamos falando para aqueles que têm essa possibilidade, porque aqueles que são funcionários não tem como. Então, são essas as realidades. Queridos irmãos e irmãs, Caim, então, não cumpriu a ordem. A Vatezinha, ô Madeu, fala para eles pegar essa cachorra, amarrar lá embaixo, algum deles lá, faz favor. Faz, Lila, pega ela, amarra lá embaixo na mangueira lá. Porque ela tem o prazer de perturbar. Se ela fica solta, ela é uma criançona, ela fica pulando em todo mundo. Se amarra, ela fica salatição. Desamarra ela, hein, Marcelão? Amarra ela lá embaixo. Deixa ela lá. Caim, então, não devolveu esta parte ao Senhor. E aí, então, a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 3. Passado algum tempo, ofereceu Caim fruto da terra em oblação ao Senhor. Mas, olhando aqui, parece que não diz que ele foi injusto. Mas a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Por isso tem que estudar toda a Bíblia para você ver que o que não fala aqui, vai falar em outro lugar. O que não fala em outro lugar, fala aqui. A Bíblia está lhe dizendo que Abel, versículo 4, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oração. Quando diz que ofereceu do seu rebanho e da gordura, a Bíblia está dizendo que Abel pegou o mais gordo, o mais bonito, o mais branquinho, sem mancha, e levou para o Senhor. Essas coisas que me incentivaram a dar a maior nota na oferta. Atenção, oferta, esmola e dízimo.
Cada coisa é uma coisa. A esmola é uma coisa que você dá segundo a tua capacidade. Mas uma vez que você faz isso, aquele dinheiro que você dá como uma esmola, ela desconta pecado. A Bíblia diz que a esmola apaga muitos pecados. Porque pecado é dívida. E dívida tem dois caminhos: dívidas financeiras e dívida de pecado. Existem muitos pecados no corpo do humano por causa da dívida financeira. E existe pecado na vida humana pelo pecado que a pessoa faz, pelo pecado da desobediência, pecado, enfim. Quando você dá esmola, que ajuda a pessoa a sair da dívida, você está apagando o pecado que aquela dívida estava fazendo. Por isso, Romanos 13 diz: a ninguém fiqueis devendo, a não ser amizade mútua. De repente, a pessoa tem um destravio na vida e acaba ficar devendo e não consegue pagar. Mas se ele nunca perder aquela consciência que eu devo e um dia eu vou pagar, e o que ele vai ganhando, seja 10 centavos, olha, eu arrumei 10 centavos, vai abatendo a conta, qualquer credor vai te honrar, dizer, não, ele se atrapalhou, ela se atrapalhou, mas eles estão lutando para pagar. É gente direita. O duro é quando a pessoa deve, em vez de pagar onde deve, vai comprar mais e não deve aonde. Essa pessoa carrega uma maldição, porque o credor, a pessoa não perdoa quem deve. Ele pode dizer, não precisa pagar mais, mas aonde ele encontrar as pessoas, ele fala para o amigo, esse cara aí ficou me devendo, tanto nunca mais me pagou. Eu nunca esqueço de uma mulher na Barra que não pagou um cabo de caneca que eu pus para ela. Cada vez que eu lembro, vejo nela, eu disse, ela não me pagou aquele cabo de caneca. E isso não sou eu, é qualquer um. Você não esquece, porque isso é uma marca do pecado. Então a esmola paga. Aí vem a oferta. A oferta é uma colaboração que a igreja precisa para se manter. Ela enriquece o altar. Agora, a oferta você dá segundo a sua posse. Eu posso ofertar o que eu quero. Se sou inteligente e oferto o melhor, o maior, Deus então me retribui. Me retribui. Mas também a oferta você dá o que você quer, o quanto você quer. Agora, o dízimo não é partilha. O dízimo é lei de Deus. Não é pagar dízimo. É devolver para Deus. Você arrenda uma terra, dando 30 sacos de soja para o dono da terra. Você faz a colheita. Você vai pagar o homem? Não. Você vai devolver o que é dele. Essa soja é dele. A Bíblia diz, o dízimo é uma propriedade de Deus. Coloca ele à parte. E não comerá dele em sua casa. Mas leve no templo do Senhor. Amados, Abel deu. Mas não deu o 10%. Aliás, o Caim deu, mas não deu o 10%. Como ele não fez certo, Deus é certo. Deus não podia provar aquela oferta. Porque ela não foi certa. Se Deus se contentasse com aquela oferta, Deus estaria dividindo o reino dele com o reino do demônio. Porque errado é o demônio.
Mentiroso é o demônio. Tapeador é o demônio. Falso é o demônio. Então Deus não agradou porque não foi feito certo. Mas mesmo assim Deus desceu e veio ter com Caim. E Caim começa a virar as costas para Deus. Mas Deus insiste e diz para ele. Olha a leitura, o que diz. Versículo 6. O Senhor disse-lhe, por que está irado? Gente, ontem a gente falou do nervosismo, que o sangue cresce, que o coração agita. O que deixa uma pessoa pé da vida, nervoso e revoltado? Literalmente quando um negócio não dá certo. Ou quando aquele dinheiro que você precisava não entrou. Ou quando você não teve o dinheiro para pagar lá. Ou quando quebrou alguma coisa. Pode ver, quando estraga alguma coisa, você já se revolta. E tem vez que o negócio começa a estragar de uma vez. Às vezes quebra o trator, quebra a colhedeira, ou quebra lá o cilindro, ou enguiça a geladeira, ou queima a televisão. Pode ver se não é mais ou menos assim. E cada vez que esses atrapalhos vai vindo, a gente vai ficando chateado, porque sabe que tem que mexer numa área delicada. E nessa área delicada, aí você tem que esperar o tempo. Até consertar, até trazer de volta, o preço que vai ficar. O sistema vai agitando, vai ficando nervoso. Essa mesma situação aconteceu com Caim. E já começou a dar atrapalho na sua lavoura, já começou a dar atrapalho na sua vida pessoal, por conta dessa intervenção que estava no trabalho dele. E aí então ele ficou irado. O diabo luta para colocar uma ira quando você pega a Bíblia para ler. Quando você pega o questionário para responder, ele põe ira. Ele põe ira. Eu não vou ter tempo para mexer com isso aí, não. E eu não vou responder isso aqui. Vai plantar batata. Eu não vou responder. Você sai irado. Depois ele tira a ira fora e faz você esquecer que você tem esse compromisso. Se usado por Deus, porque é vice-versa. Da mesma forma que o diabo usa um membro da família, o Espírito Santo também usa um membro da família. Às vezes até uma criancinha. Às vezes até um pai, uma mãe, um cunhado, um amigo. Você já fez o questionário? Estou dando um exemplo. Eu não fiz, não. Eu não fiz. Acho que eu não vou fazer, não. Então você somou causa de Caim. O diabo chegou e falou, não dá tudo isso não, você está louco. Leva lá alguma coisinha, está bom demais. E ele acreditou no diabo. É como faz com o dízimo. Se ele tira aquele montante, meu Deus, mas eu vou dar tudo isso aqui. Se essa coisa surgir em você, seja fiel. Não, eu não estou preparado para dar o dízimo. Estou preparado para sofrer a maldição, vou investir na maldição, mas não vou investir em Deus. Fica mais bonito. Fica muito mais bonito. E ele então ficou irado, e no versículo 6 Deus disse, o Senhor lhe disse, por que está irado? Deus sabia que ele ia passar por essa situação por conta dele entrar em um ventre contaminado. Mas aí seria a hora de Caim ouvir a voz de Deus. Deus não teve a culpa do pai dele desobedecer. Aliás, Caim não teve a culpa dos pais dele desobedecer. Mas Caim começa a levar a culpa agora. Porque Deus não abandonou ele. Deus veio até ele. Por que você está irado? Você está irado porque você está me desobedecendo.
Você está irado porque você não deu a oferta que era para ser dado. Mas olha, se você continuar assim, Caim, o pecado vai te arrebentar você. Está aqui na palavra, gente, versículo 7. Leia para você entender, para todos. Se praticares o bem, poderá reabilitar-te. Olha, se você for um dizimista integral, essa situação acaba. E você vai estar no alto. Você vai estar na frente. Você não vai estar atrás. Você vai multiplicar os teus bens. Essa anta desse Caim não devia escutar. Fala por irmão, olha como Caim foi burro. Fala por irmão. Ô gente, dá um glória a Deus aí. Estão escutando? Está escutando do céu? Está escutando, Leninho? Pergunta para o Camilote se ele está escutando. Ô gente, diante de explicação assim, há 50 anos eu venho pregando isso e as pessoas ainda não mudam, o que tem que fazer, Amadeu? Dia 1, hein? Estou de olho no Senhor. Queridos, ele não ouviu a voz de Deus. Ele continuou a trabalhar e aí ele parou até de dar o que ele dava. Aí o diabo abocanhou. Olha lá teu irmão. Ele é tido como bom. Fácil, mata ele. Você fica um único aí. Leva esse cara no mato, dá uma pedrada no meio da cabeça dele, porque ele fica aí com essas palhaçadas de trabalho feito tonto para dar dinheiro aí para esse altar, para essa liderança. Mete o pé nele e vai embora. Levou o irmão lá, deu uma pedrada no meio da cabeça dele. Caim foi embora para o céu. E Deus desceu e começou a chamar, Caim, onde que você está? Caim, onde que está teu irmão? Eu lá sou algum guarda do meu irmão. Mentiu. Ele sabia muito bem onde o irmão dele estava. Nasce a mentira no planeta Terra. Cai um sangue inocente no planeta Terra. A morte entrou no mundo, na pessoa de um justo. Isto vai repercutir lá na cruz de Jesus. Aquele sangue justo que caiu na terra, voltou a cair dependurado daquela cruz. Por isso a Bíblia diz, como o sangue de Abel foi derramado inocentemente, assim o sangue do Cordeiro de Deus é derramado. Mas este é o sangue que eu dou para você, para perdoar os teus pecados. E se dele beberes, mesmo que morra, entrará no céu. Diga glória a Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, a Bíblia nos recomenda, para nos encerrar, no capítulo, primeira carta de João, se eu estou certo, primeira carta de João, no capítulo, acho que 3. 3? Mas como é que você sabe? 1 João 3:12. Se a gente lesse o capítulo 3 todinho, vai falar nesses assuntos, só saber interpretar.
O versículo 7 do 3 diz assim, acharam? Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo, como Abel foi justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Foi ele que incentivou Caim a não fazer o certo, desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Então, Deus só pode destruir as obras do demônio usando você, através de você. Porque o demônio é um espírito. Mas se ele emprestar o teu corpo, ele passa a ser uma pessoa. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não peca. E eu não entendia isto. Nascido de Deus significa aquele que nasceu de uma união lícita, de uma união conjugal, com a autorização da Igreja de Cristo. Todo aquele que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, assim como este germe divino reside, o germe maligno também reside. E não pode pecar porque nasceu de Deus. Isso é profundo. Aquilo que nós estudamos ontem, as relações sexuais do jeito que são feitas, esse germe maligno, ele entra no momento da concepção. O germe divino entra no momento da concepção. Por conta disso, gente, é que a Bíblia grita do começo ao fim contra o pecado da carne. Versículo 10. É nisto que se conhece quais são os filhos de Deus e quais são os filhos dos demônios. Por isso que a Bíblia diz que os filhos nascidos de união ilícita vai depor contra os pais e não pegarão raízes. O mundo está no que está por conta disso. Esse índice de lesbianismo é por conta disso. Quem está usando largamente o ser humano é o demônio. Essa brigueira na política, na igreja, em tudo, em família, é ele que faz tudo isso. Mas ele faz isso tudo camuflado para ninguém descobrir que é ele que está agindo assim. Então vem no nome de uma enfermidade, vem no nome de um vírus, vem no nome de um poder. Deus está cansando disso. Ele vai pôr um fim. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama seu irmão. Se a pessoa é injusta, ele trabalha para o outro. Versículo 11. Pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora vem o 12. Não façamos como Caim, que era do maligno. De quem era o Caim? Mas por que foi do maligno? Foi por culpa do pai e mãe? Foi por culpa de Deus? Ou pela própria culpa dele? Deus foi salvar ele negou a salvação. Quantos poderiam estar aqui aprendendo essas maravilhas? Eles não quiseram, Deus não pode obrigar. Só que vai fazer falta um dia. Vamos repetir o 12. Não façamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Leiam. O que é uma obra? Fala. Fale alto.
Quem que está falando? Trabalho. Ah, então fala alto. Trabalho. E qual foi a ordem? Devolver 10%. O que a Bíblia diz que Caim foi? Injusto. Ele foi injusto com a obra do seu trabalho. Então não faça como Caim. Porque se você não devolver um dízimo integral, você está fazendo como Caim. E a Bíblia diz que Caim era do maligno. E Caim diz que as suas obras eram má. Então, a tudo aquilo que você vai abocanhando, acumulando neste patamar, você vai acabar ficando como ele. Aqui você empurra com o umbigo, tapeia aqui, cai lá, compra lá, vende lá, não deu certo, muda para cá, muda para lá, muda a planta, muda tipo de trabalho, muda tipo de roupa, muda tipo de casamento, não deu certo com esse, você casa com o outro. Você faz o que você quiser nesse mundo. Mas um dia esse mundo vai acabar por você. E você vai ter que apresentar lá. E é lá que você vai ser julgado. Caim foi tão do maligno que ele já foi julgado aqui na terra. Já foi condenado por Deus aqui na terra. Deus é Deus. Então Deus literalmente diz: porque você me rejeitaste, Caim, você carregará esta maldição pelo resto da tua vida. Eu vou te colocar um sinal na tua testa para que todo mundo, quando olhar em você, saiba que você é um maldito. E oriento que todos os que tocarem em você ficará 7 vezes pior do que você mesmo. Então criou a raça dos homens malignos. E lá, na 3ª geração de Caim, vem Nimrod, aquele estúpido que se tornou um caçador, porque já trazia no corpo dele o sistema da morte. Então não tinha quem vencia o bisneto dele, Nimrod, a matar. E ele se tornou um poderoso na terra. Se tornou um grande na terra, como diz a Bíblia, no capítulo 9 a 11. E aí então, como sendo adorado como um Deus, ou como deuses, o diabo incentivou ele a fazer uma torre para ir até o céu. E é dessa geração que sai a organização espírita, maçônica, curandeirismo, mágico, que é o que está infiltrado no mundo, na igreja e na sociedade. Uma geração de demônios que reivindica os humanos da terra para vingar de Deus e devolver o sinal que foi arrancado da testa de Caim. Então hoje o mundo trabalha para marcar as pessoas com o mesmo sinal que marcou Caim, uma marca na testa. É o chip que se colocará ou na testa ou na mão. E quem não tiver este sinal, não tem como comprar, não tem como vender. Aí a sociedade leva um susto tremendo. E aí, o que eu faço? Como é que eu vou viver? Aí você estuda a Bíblia te diz: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Deus é capaz de deixar você 3 dias, 3 noites, dentro de uma prisão lotado de leão
e o leão servir de travesseiro para você dormir e ele não te tocar. Deus é capaz de fazer você ficar 40 anos pisando em areia quente, sem mercado, sem roupa, sem farmácia, sem médico, e você viver. Deus é capaz de fazer o mar separar de um lado do outro, e você passar a pé enxuto. Deus é capaz de fazer ficar 3 anos e 6 meses sem uma gota de água, e ninguém morrer de sede e nem de fome. Esse é o Deus que eu estou pregando. O Deus da vida, o Cristo da ressurreição. Mas é preciso, como já vimos, cumprir a lei dele. E o cumprimento dessa lei, no mínimo, é você seguir a palavra, participar da Eucaristia. Deus é capaz de deixar um homem desse carregar uma maldição dessa no corpo e não morrer? E ele faz isso para exemplo da humanidade. Amados, e muitas coisas não têm explicação. O que não tem explicação é determinado como mistério. Por exemplo, casamento é um mistério. E não é um mistério pequeno, a Bíblia diz, é grande esse mistério. Se é mistério, não tem como entender, tem como viver. Que Deus te abra teu coração e a mente, e que vocês guardem esse ensino para o dia a dia de vossas vidas. Deu para o irmão, entrou no coração a mensagem? Seja fielzinho para ver se a coisa muda ou não muda. De pé. Pode ficar sentadinho, Mamédio. Entrega a Deus como um sacrifício prescrito. Se precisar de uma cadeira diária. Mas por que você não tem uma cadeira? Tá bom. Eu quero te amar, você não quer ser amado. Estou no teu coração. Você trouxe meu molanguinho? 2? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, Mamédio. Amém. Como? Esse homem é um mistério. Ele tinha catado tudo morango lá da chácara. Eu fui lá, o João falou, o João 2 falou, não tem mais morango, catou ontem. Ele falou, pode ir lá que vai encher 2 latinhas. Cheguei lá e enchi 2 caixinhas dessa de sorvete e de molanguinho. E não tinha. Esse homem não é desse mundo, você não é desse mundo não, Mamédio. Aí. Não é de coçar tripa uma coisa dessa? O que a gente faz com um homem desse? O que faz com um homem desse, eu quero saber. Amém. Alexandre, se vira aí e pegue o tom. O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande, a ceifar, a ceifar. O Senhor me chamou. Vamos lá? Você pegou num tom diferente. É que está cansada a voz. O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande. Não é esse também? Agora ficou a segunda, peraí. Me chamou a trabalhar.
Essa, meu irmão. A ceifar o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar. Vai trabalhar pelo mundo afora. Eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Dom de amor. Dom de amor é a vida conservar. Falou Jesus, assim eu fiz. Dom de amor é a vida entregar. Chegou a minha vez. Vai trabalhar. Vai trabalhar pelo mundo afora. Eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Senhor, eu me entrego nesta segunda-feira. Eu entrego os meus projetos, minhas enfermidades. Vai, solta a voz, vamos orando, gente. Queremiriu mais, seremiriu fai. Entrego todas as preocupações. Eu quero ser fiel, Senhor. Quero cantar no vosso caminho. Quero pedir perdão dos meus pecados. Me enche meu coração dos projetos que o céu tem guardado para mim. Dai-me conhecimento da tua palavra, Senhor. Usa-me como um dom gracioso, Maria. O entorneriada esfrega e alomoixe abassaia. O rabalaberiberia, o entorneriada lamai. O entorneriada lamarabacacho, o entorneriababacho, o entorneriada lamai. O entorneriada cancho, o entorneriada afasto, o entorneriada lamai. O entorneriada lamarabaria, só em ti meu coração encontra paz. Vamos terminar com essa melodia. Oh Jesus, toque em nossos corações. Oh Jesus, toque em cada um de nós. Meu coração encontra paz. O amor que há muito eu perdi. E finalmente encontro aqui. E finalmente encontro aqui. Só em ti, Jesus. Só em ti. Eu vejo como é bela a luz. E lá no símbolo da tua cruz. O meu caminho eu vou seguir. Estenda a tua mão e diga com tuas mãos. Com tua mão a me guiar. Aonde eu for vou te levar. Aonde eu for vou te levar. A cada irmão que eu encontrar. A cada irmão que eu encontrar. Do teu amor eu vou falar. Do teu amor eu vou falar. E mostrarei que só em ti. E mostrarei que só em ti. Só em ti. O verdadeiro amor sem ti. E para sempre em minha vida. Meu coração pertence a ti. Por onde eu andar com tuas mãos. Só em ti. Meu coração encontra paz. O amor que muito eu vivi. O amor que há muito eu perdi. E finalmente eu encontro aqui.
e finalmente encontro aqui. Só em ti eu vejo quanto é grande a luz. Só em ti eu vejo como é bela a luz. E lá no símbolo de tua cruz, E lá no símbolo da tua cruz, o teu caminho eu vou o seguir. teu caminho eu vou seguir. Agora abre a tua boca e diz: com tuas mãos Com a me tuas guiar. mãos a me guiar, aonde eu for vou te levar, a cada irmão que eu encontrar, do teu amor eu vou falar, e mostrarei que só em ti, o verdadeiro amor senti, e para sempre em minha vida meu coração pertence a ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estenda as mãos lá pelo refeitório. Senhor, nós te agradecemos pelo alimento que é nos concedido. Aí está o fruto da terra, trabalho do homem e da mulher. Abençoa,